Olá galera, estamos aqui de volta. Nós vamos dar sequência falando sobre os povos ali do Crescente Fértil, ok? E hoje a gente vai falar sobre os fenícios, ok? Vou fazer algumas leituras, mas também vou explicar para vocês alguns aspectos daquela região. A Fenícia é um território situado da República do Líbano. Era uma estreita faixa de terra comprimida entre áreas planálticas no leste e o mar Mediterrâneo no lado ocidental. Ou seja, os fenícios eles ficavam situados ali, banhados pelo mar Mediterrâneo. Daqui a pouco vocês vão entender a importância do mar Mediterrâneo para esse povo. Ele era um território árido, porque em volta muito deserto, mas ele vai também ter uma característica interessante, porque vai ser banhado por alguns rios importantes para aquela região, certo? Ele era um território árido, mas em alguns lugares banhados, a não ser em alguns vales onde havia água para alimentar a agricultura. Tinha algumas regiões que era propício para a agricultura, mas poucas. A grande maioria era um território árido. Era um povo semita. Quem eram os semitas? Vocês, quem já leu a Bíblia, quem tem o hábito de ler a Bíblia, deve saber que existiu um povo, existiu uma pessoa naquela época, na época da Bíblia, um filho de Jó. Jó teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E segundo a Bíblia, Sem foi um dos filhos abençoados por Jó, certo? Portanto, foi dele que surgiu diversos povos, inclusive os fenícios. Quando a gente fala povo semita, a gente está se referindo a um povo descendente de Sem, ok? Sem com S, certo? Sem com S. Então, todas as vezes que a gente fala em povo semita, nós estamos nos referindo a descendentes de Sem. Até hoje existem povos semitas, por exemplo, os judeus são semitas. É por isso que quando a gente se refere a algumas pessoas, por exemplo, o nazismo na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, nós estamos nos referindo a um antissemitismo, ou seja, uma campanha de destruição dos povos semitas, que eram os judeus. No caso, aqui nós estamos nos referindo aos fenícios, ok? Esse povo oriundo da Caldeia, ou seja, de Ur dos caldeus, ou seja, descendentes de Abraão. Os fenícios se fixaram na região por volta de 3000 a.C., dedicando-se inicialmente ao cultivo de videiras, oliveiras, cereais e também da pesca e do artesanato rústico. Preste atenção: videira, plantação de uva, oliveiras, plantação de azeitonas para fabricação de azeite, certo? Cereais e da pesca, então, basicamente, e do artesanato rústico. E uma das coisas interessantes é o seguinte: por conta da posição geográfica dos fenícios, que ficava próximos ao mar Mediterrâneo, certo? Facilitava o acesso de caravanas nômades, ou seja, de comerciantes que acabavam passando por aquela região, levando e trazendo produtos. Favoreceu a aquisição de excedentes agrícolas do Egito e de produtos dos povos vizinhos. Pouco a pouco surgiria uma camada de mercadores, e os fenícios descobriram o seu destino. Qual foi o destino deles? O comércio marítimo. Nós vamos usar o mar Mediterrâneo para ganhar dinheiro. E como é que a gente vai
usar o mar Mediterrâneo. Existia uma madeira, ainda existe, né, naquela região, inclusive hoje, a bandeira do Líbano, que é o país que antigamente foi a Fenícia, né, uma madeira muito nobre, que é o cedro. A Bíblia também cita, né, o cedro do Líbano, certo? É uma madeira muito nobre, e eles usaram essa madeira para a confecção, para a construção de embarcações, de barcos, de navios. Ou seja, usaram uma matéria que eles tinham, um produto que eles tinham na terra, que era a madeira, confeccionaram os barcos, né, e usaram o mar Mediterrâneo como comércio. Então, eles foram os desbravadores dessa área comercial naquela região. Fenícia, gente, nunca chegou a criar um estado unificado, uma nação de fato, nos moldes dos que desenvolveram as margens do Nilo. Sua estrutura política fundamental e permanente foi a cidade-estado, isto é, repúblicas urbanas independentes. Então eram cidades fortificadas, mas cada uma independente. E eu vou citar para vocês 3: Biblos, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom foram 2 cidades muito citadas na Bíblia também, certo? Chefiadas por uma elite mercantil plutocrática, que constituiu uma talassocracia. Gente, o que é uma talassocracia? É uma administração marítima, uma administração saída das águas, ou seja, era um país que vivia exclusivamente do mar Mediterrâneo para a sua sobrevivência, uma nação que vivia exclusivamente do mar para a sua sobrevivência, por isso que era talatocracia, certo? Termo que em grego significa elite comercial marítima, ok? Vamos dar sequência. A grande massa da população era formada por artesãos e marinheiros que trabalhavam para enriquecer a aristocracia mercantil, que detinha nas mãos o poder, a riqueza e a administração das regiões comerciais. As cidades fenícias eram também caracterizadas pela existência de milhares de escravos comprados pelos comerciantes nas rotas mediterrâneas. Na região, enquanto eles estavam fazendo as rotas comerciais, eles também compravam escravos. Por seu termo, a defesa das áreas urbanas e dos barcos eram assegurada pelas trocas mercenárias que a elite talassocrática podia, com facilidade, pagar. Eles tinham grana, eles tinham dinheiro, então eles pagavam esse negócio, eles tinham condição de financiar este negócio, ok? Vou dar uma pausa, volto já com mais um vídeo.